é diminuir a frequência que você sente o sabor doce. Como assim, né? Normalmente a gente tem um paladar muito viciado, né? Eu comecei aqui falando que desde pequenininha a gente é incentivada a comer doce. Era através ali daqueles danoninhos, era através de um doce que a tia trazia quando ia te visitar, enfim. Então, sempre a gente foi, desde quando a gente saiu lá da amamentação, colocando um leite com farinha láctea, enfim, sempre colocando algum doce, né? Um sabor mais doce ali para a criança. Então, desde muito pequeno, a gente foi ensinado a consumir doce, ensinado a ter um paladar mais doce. Então, obviamente, tudo que a gente vai querer é sempre o mais doce. Então, a gente tem que aprender, desacostumar, né, a não ter mais esse paladar doce, a diminuir o seu consumo de alimentos doces. Seja diminuindo o seu consumo de açúcar no café, até mesmo se você consome adoçante. Eu estou falando aqui do sabor doce, não importa se você consome adoçante, que ele tem esse sabor doce, ou se você consome açúcar. A diferença entre eles é uma questão calórica e, obviamente, de glicose sendo aí liberada no nosso corpo. Mas o sabor doce, ele continua lá, ele continua enraizado, ele continua sendo solicitado por você. Então, não é trocar o açúcar pelo adoçante, é diminuir este paladar doce que você tem. Então, às vezes, é diminuindo sim esse açúcar ou adoçante que você consome, é diminuindo o consumo, por exemplo, de refrigerante que você toma no seu dia, é diminuindo, por exemplo, a quantidade aí de açúcar que você coloca no chá, no suco, é diminuindo esses alimentos industrializados mais doces, por exemplo, que você toma um iogurte que é adoçado, já que você já compra ele com açúcar, ou esses sucos que você compra de caixinha também, diminuindo a quantidade que você consome desses sucos, enfim. Até mesmo de gelatina, né? Eu não sei se vocês têm o costume de consumir gelatina. A gelatina também é doce, também tem bastante açúcar na sua composição. A gente criou um mito aí de que a gelatina é saudável, mas na verdade ela não é, ela tem muito açúcar na sua composição. Até mesmo a gelatina a gente tem que tirar aí da nossa alimentação também. Então, ir diminuindo esse doce que a gente consome aí diariamente e às vezes a gente não percebe. Então, diminuindo a frequência que a gente sente o doce no nosso paladar. Isso vai te ajudar bastante. E eu não tô, né, isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, não é diminuir bruscamente, senão você vai sentir. É ir diminuindo aos poucos. Ah, eu consumo uma colher cheia aí de açúcar num café, diminui um pouquinho esse açúcar, né? Ela é cheia, já põe ela rasa. São duas, diminui para uma. Então, vai diminuindo sempre a quantidade aos poucos até você tirar por completo, por exemplo, o açúcar do café, do chá, do suco, começar a trocar ali aqueles iogurtes com açúcar que você compra pelo sabor natural, enfim, e trocando aos poucos aí esse paladar doce que você sempre sente, né?